um casal de cristãos. Eles se casaram apenas há um mês e, de repente, a esposa é sequestrada. No cativeiro, ela é por vários homens por 3 dias seguidos. De forma inesperada, ela consegue voltar para casa. Mas aí vem o pior. Em vez de acolhimento, em vez de carinho, ela encontra rejeição, boatos cruéis e até dentro da própria igreja, as portas se fecham. Uma história que vai mexer com o seu coração e abrir os seus olhos para a realidade da perseguição dos cristãos. Essa é a história de Rifkatsu e do pastor Zamai. Eles moram na Nigéria. Um casal cristão simples, casado apenas há um mês, que só queria viver em paz e servir a Deus. Mas o que aconteceu com eles mostra o tamanho da crueldade dos extremistas que têm atacado vilarejos inteiros naquele país. A família já tinha saído da comunidade onde ela morava, porque os ataques estavam cada vez piores. Mas, por falta de comida, voltaram ao lugar antigo para colher o que restava na plantação. Foi aí que o pesadelo começou na história desse casal. O pastor Zamai, ele pegou a moto, levou o pai idoso e a irmã mais nova para a nova casa e deixou Rifkatsu com a cunhada na casa antiga. Mas, nesse meio tempo, os inimigos chegam. Extremistas da etnia Fulani cercaram a casa, encontraram as 2 mulheres e as arrastaram. Rifkatsu tentou fugir. Ela chorava, implorava. Elas foram levadas primeiro para uma casa abandonada, onde elas foram por vários homens. Depois, elas foram para dentro da floresta, no acampamento do grupo, e os continuaram. Lá, a situação se tornou ainda mais cruel. A maioria dos homens ali nos... Quando chorávamos, diziam que colchões não choram e que nós agora éramos apenas colchões. Não podíamos nos mover ou sequer nos virar. E apesar da situação, ela confiava em Deus e sabia que o seu marido estava intercedendo por ela. E no meio desse tormento, ela tentou uma saída desesperada. Disse que estava grávida. Quem sabe assim a deixariam em paz, mas não adiantou. Até que ela começou a cuspir sangue, sentir dores no estômago. Chegou ao ponto em que eu mordi a minha própria língua e comecei a sangrar muito. E foi aí que os sequestradores ficaram com medo que ela tivesse uma... porque eles acreditavam que o sangue traria azar e poderia atrair os inimigos. O chefe dos militantes foi chamado. Ele perguntou a Rifkatsu se tinham feito aquilo com ela. A cristã respondeu que sim. Então, pasmem, ele pediu desculpas e prometeu levá-la de volta sem cobrar nenhum tipo de resgate. E foi assim que, de forma inesperada, a Rifkatsu e a cunhada foram levadas até uma igreja numa vila próxima e conseguiram voltar para casa. Imagina a cena. Depois de dias de aflição, de joelhos dobrados, o marido então vê a esposa entrando de volta pela porta de casa. Quando minha esposa voltou, eu fiquei muito feliz porque Deus tinha ouvido minhas orações. Então, quando ela foi liberta, eu fiquei muito alegre. Essa história continua, mas se você chegou até aqui, é porque esse assunto sim também toca o seu coração. Então eu peço para você já se inscrever aqui no canal, porque aqui eu vou continuar trazendo histórias fortes como essa que a grande mídia não mostra. Então, ativa o sininho para não perder
nem em vídeo. Só que, minha gente, o pesadelo da Rifkatsu não acabou no dia da libertação. O trauma foi tão profundo que a Rifkatsu, ela passou a ter medo até mesmo do próprio marido. Às vezes, quando ele chegava perto, ela tremia, dizia que tinha medo dele. Isso abalou o casamento. Quando cheguei, eu tinha muitos fardos. Meu coração estava muito pesado, horrorizado e cheio de medos. Com o tempo, ela conseguiu se aproximar dele novamente e acabou engravidando 2 meses depois dessa tragédia. Mas durante o parto vieram complicações e a filha nasceu com atraso no desenvolvimento. E aí veio outro golpe, talvez o mais doloroso: o preconceito. Mas infelizmente, depois que ela voltou, muitas pessoas se distanciaram dela. Por que acha que as pessoas estavam se distanciando de vocês? O motivo pelo qual elas mantinham distância da gente era porque elas achavam que minha esposa tinha trazido alguns espíritos do acampamento com ela, espíritos maus, espíritos da floresta. A comunidade começou a espalhar boatos cruéis. Diziam que a filha não era do pastor, que era filha dos sequestradores Fulani. Chamavam a menina de criança má. E o pior, até dentro da igreja, algumas mulheres passaram a evitar a família. Mesmo depois de 3 meses do nascimento da minha filha, algumas pessoas da comunidade diziam que ela não se parecia com a gente e que o nosso bebê era atribulado porque tinha trazido espíritos ruins. Até mesmo dentro da igreja, muitas mulheres da nossa igreja não queriam chegar nem perto da gente. Isso nos machucou tanto que eu acreditava que Deus tinha nos abandonado, que Ele não se importava mais com a gente. Imagina a dor dessa mãe. Agora tinha que ouvir que a sua filha era rejeitada até pelos irmãos da fé. E olha, minha gente, se essa história já mexeu com você até aqui, eu peço, deixa o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam essa realidade que a grande mídia não mostra. Mas nem tudo estava perdido. Rifkatsu, ela passou por um centro de cuidados da organização Portas Abertas, onde ela participou de atividades de cura emocional. Junto com outros sobreviventes, ela escreveu os traumas dela num papel e entregou tudo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Hoje a Rifkatsu, ela cuida da filha, encara as cicatrizes do passado, mas levanta a voz para que o mundo não feche os olhos para a realidade. Toda a dor que vocês trouxeram até aqui hoje, vocês trouxeram pela fé. Assim como a mulher que tocou as vestes de Jesus pela fé, Jesus a curou. Nos disseram que assim como a fumaça subia aos céus, nossas dores também estavam subindo a Deus. Aseb, eu quero que conheça minha filha. Oi, sua bebê é linda. Boa menina. Qual é o nome dela? Marian. Marian? Ok. Marian, que Deus a abençoe. Que Deus lhe dê saúde. Que você cresça forte para servir ao Senhor Deus. Amém. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou da história da Rifkatsu? Peço para você deixar aqui nos comentários a sua mensagem de apoio, a sua oração, porque cada comentário também ajuda a dar voz para essas mulheres que são perseguidas, para essas mulheres guerreiras. E minha gente, a história da Rifkatsu e do pastor Zamai mostra que a perseguição contra cristãos, ela não é coisa do passado, ela é
infelizmente, real, acontece hoje e atinge famílias que só querem viver a fé em paz. Eu quero que o mundo saiba o que as mulheres cristãs na Nigéria estão passando. Elas estão traumatizadas por causa dos sequestros. Nós queremos que o mundo ore pelas mulheres cristãs, defenda essas mulheres e que nossas vozes sejam ouvidas. Eu quero que a violência contra as mulheres cristãs na África chegue ao fim. É por isso que nós precisamos orar por essas mulheres, por essas famílias, para que Deus fortaleça, console e dê esperança para esse povo. E mais do que isso, nós também podemos agir. A organização Portas Abertas está lá cuidando de pessoas como a Rifkatsu. E se você quiser saber como ajudar, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado deste vídeo. Entre, conheça o trabalho e, se você puder, contribua, porque juntos, em oração, em ação, nós podemos ser parte da resposta de Deus na vida de milhares de pessoas. Muitas mulheres que sofrem na África subsaariana, quando elas voltam para casa, elas enfrentam uma outra dor, que é a dor da desconfiança da própria comunidade. É como se o que elas sofreram deixasse uma marca que, entre aspas, as contaminasse. E é exatamente por isso que esse tipo de violência é usado como arma contra os cristãos, porque acaba não ferindo apenas a vítima, mas destrói famílias inteiras e abala comunidades inteiras. O objetivo dos militantes é colocar medo na comunidade, nos perseguir, além de colocar medo em nossos corações para que nós neguemos a Jesus. Eles querem as nossas esposas para eles. E se você quiser acompanhar mais histórias reais, como o da Rifkatsu, já se inscreve aqui no meu canal e compartilha esse vídeo. Vamos fazer a voz dessas mulheres ser ouvida por mais pessoas. Para você, muito obrigado por ter assistido a este vídeo até agora e que Deus te abençoe sempre. A Deus toda honra e toda glória.